Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida. Este é o nosso canal Ministério Pleno Evangelho e eu sou o teu irmão Carlos Coutinho e eu creio que esses poucos minutos que nós vamos tirar para meditarmos na palavra vai ser muito bênção para a tua vida. Portanto, fique conosco aí que tem muita coisa boa aqui para aprender. Nós vamos meditar no assunto muito importante que é exercício da fé. Exercitar a nossa fé. A grande pergunta é: será que eu posso fazer com que a minha fé seja exercitada? Será que é isso que Deus quer? A resposta nós vamos ver já já. Nós precisamos então ver algumas coisas da consequência de um cristão que a sua fé não é exercitada. Primeiro, será derrotado em suas batalhas. É fato isso daqui. Deus já deseja que a sua fé aumente, seja uma fé exercitada. Para quê? Para que você vença nas suas batalhas. Uma pessoa que não tem a sua fé exercitada, ela pode sim perder muitas batalhas de sua vida. O que mais? Essa pessoa ficará travada, ou seja, não sairá do lugar. Isso daqui também é o que Deus não deseja para você. Deus deseja que você avance, Deus deseja que você vá adiante e é por isso que nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. O que mais? Uma pessoa que não tem a fé exercitada, Satanás oprimirá facilmente. Quantas pessoas você já conhece que infelizmente Satanás consegue oprimir, prender essa pessoa? Por que isso? Por causa do nível de fé. É por isso que nós vamos meditar aqui para como fazer esse nível aumentar e como nós desenvolvermos a nossa fé. O que mais aqui? A pessoa que não tem o nível de fé exercitada, a pessoa que não tem a fé exercitada, ela andará em medo. E que mais? E a pessoa que não tem a fé exercitada, ela viverá aquém do que Deus deseja para ela. Vamos analisar aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 3, e vamos ver a respeito da medida de fé. Leia comigo. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Agora, olha que coisa interessante aqui. De acordo com a medida de fé que Deus concedeu. Ou seja, Deus concedeu uma medida de fé para cada filho dele. É exatamente isso. Você tem uma medida de fé que foi concedida por Deus. Eu tenho uma medida de fé que foi concedida por Deus. Agora, a grande pergunta é: será que Deus deseja que a minha fé seja exercida para que eu aumente a minha fé, para que essa medida desenvolva? Será que isso é uma verdade? A resposta é claro que sim. É interessante que alguns citam um verso da palavra de maneira equivocada. Eles dizem assim, não. O que eu preciso ter é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É isso que eu preciso ter. Uma fé do tamanho do grão de mostarda e já está bom. Será que isso é verdade? Vamos ler o texto realmente? No livro de Mateus, capítulo 17, verso 20, diz assim: Ele respondeu, quem respondeu? Jesus. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Olha só, que contexto que Jesus disse isso. Os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Então, quando Jesus chegou, disse, geração incrédula, enfim, Jesus expulsou o demônio daquele menino e, numa certa oportunidade, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: por causa da vossa fé. Aí Jesus dá essa declaração aqui, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé. Olha só, na nossa tradução, essa tradução que eu estou lendo aqui é a tradução NVI, que diz uma fé do tamanho do grão de mostarda. Mas será que é isso mesmo que diz?
Se a gente perceber, vou colocar a palavrinha aí, a palavra grega aqui é a palavra H-O-S, hos, que significa no português como. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo é: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Isso não muda tudo aqui? Uma coisa é uma fé do tamanho do grão de mostarda, outra coisa é a fé como um grão de mostarda. Qual é a diferença? Como é uma comparação. Do tamanho é uma fé simplesmente do tamanho e pronto. Agora, uma fé como um grão de mostarda, tudo muda aqui na história. E a grande pergunta é: por que Jesus ele se refere assim, como um grão de mostarda? Vamos ver uma parábola que Jesus começa a contar e ele fala sobre o grão de mostarda, e nós vamos entender aqui no nosso assunto a respeito de fé. Olha só, Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, diz assim: e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Olha só que algo interessante aqui. Jesus diz assim que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que embora sendo a menor semente, se ela plantada, se ela regada, torna-se a maior das hortaliças. Olha só, e é exatamente isso. Por que Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda? Porque ela deve ser treinada, ela deve ser exercitada. Para quê? Para que ela cresça. O que, pastor? Deus deseja que minha fé cresça? Exatamente. Deus deseja que a sua fé cresça. A medida de fé que você recebeu quando você se converteu, quando você começou a caminhada com Cristo, essa medida tinha que ter crescido. E por que não cresce? Algumas pessoas ficam pedindo para Deus: Deus, eu quero fé, dê-me fé, dê-me fé. E a Bíblia ensina como que a fé vem. Vamos ver lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, olha só o que diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé não vem no pedir, a fé vem no ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você deseja uma fé que cresça, uma fé desenvolvida, é indispensável você passar tempo ouvindo a palavra do Senhor. Duas coisas que nós temos que entender aqui, ó. Primeiro, a fé, ela vem quando eu ouço a palavra. Mas a fé é exercida quando eu libero a palavra. OK? Ficou claro aí? A fé vem quando eu ouço a palavra de Deus. E a fé é exercida quando eu libero a palavra de minha boca. Vamos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 11, no verso 21. A partir do verso 21, dá uma olhada comigo aqui. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Volte aqui para mim, olha só que algo interessante. Jesus estava com fome, chegou numa figueira e não havia fruto nela. Jesus disse: que ninguém mais coma fruto de ti. No outro dia, quando Pedro chega, Pedro vê que a árvore secou desde as raízes. E Pedro então fala: Mestre, dá uma olhada nisso. Que impressionante, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus dá uma tremenda lição para Pedro e para as nossas vidas. Uma lição muito importante, que é a respeito de exercitar a fé, liberando a palavra. Dá uma olhadinha nisso. Verso 22 e 23. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Na tradução correta é tenham fé de Deus. Não é tenham fé em Deus, mas tenham a fé de Deus. Em outras palavras, opere como Deus opera. Olha só, continue o verso. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se
e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Percebam a palavra que Jesus disse: se disser a este monte. Olha só, a fé ela é exercida quando eu digo, quando eu declaro, quando você libera a palavra de sua boca, quando você diz, neste momento a sua fé está sendo exercida. É aqui que nós aprendemos algo com Jesus. Tem muitos filhos de Deus que acham que as coisas boas vão acontecer simplesmente por ficarem olhando para o problema, olhando para uma situação. Eles dizem, Deus pode fazer algo, mas nada acontece. Por que não? Porque Jesus disse, se disser a este monte, levanta-te. É indispensável que liberemos a palavra, porque só assim algo sobrenatural pode acontecer. Uma pessoa, por exemplo, que chegar imagina uma pessoa possessa por um demônio e alguém chegar do lado e começar a dizer, Deus, está na hora de libertar essa pessoa, Deus, liberte-o, liberte-o. O que você acha que vai acontecer? Absolutamente nada. Por quê? Porque a própria pessoa, você tem que olhar para o endemoniado e dizer ao demônio, você vai sair daí, da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Está vendo como é indispensável você declarar a palavra? Vamos analisar agora a vida do nosso Mestre Jesus no momento em que ele passou por uma terrível tempestade, literalmente. E nós vamos ver como era a fé dele. E vamos aprender também e entender o que Deus deseja para a nossa vida. Marcos capítulo 4, versos 35 e 36 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Olha só o que o nosso mestre nos ensina. Qual é o resultado de uma fé desenvolvida? Será que Jesus tinha uma fé desenvolvida? Será que Jesus tinha uma fé exercitada? Com certeza Jesus tinha uma fé exercitada. Ele mostra aqui, no momento de dificuldade, no momento de tempestade, ele estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. E os seus discípulos ficaram totalmente apavorados. Mestre, não te importa que morramos? Aí Jesus acordou e ficou com medo da tempestade, é isso? Não, de maneira alguma. Jesus repreendeu a tempestade. Mas a tempestade é uma pessoa? Será que? Pois é assim que ele nos ensina. Se disser a esse monte, repreendeu a tempestade. Isso é exercer fé. Jesus repreendeu a tempestade e ela cessou. E depois, no verso 40, olha só o que Jesus perguntou para os seus discípulos. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha só que pergunta, né? Que chamada ali que Jesus deu em seus discípulos. 3 coisas que nós aprendemos aqui nessa passagem. Vamos ver? Primeiro, é possível descansar em meio à tempestade. O que você tem vivido, o que você tem passado, eu quero te dizer algo. É possível você descansar em meio à tempestade. Por quê? Por causa do nível de fé. Se você exercer a sua fé, saiba que você vai descansar. Lembra da tempestade? Jesus estava o quê? Estava apavorado? Não. Jesus estava com a cabeça no travesseiro dormindo. Mas a tempestade não tinha perigo de matar? Pois é. Aí é o segundo ponto. O ponto é, quem tem uma fé desenvolvida não é dominado pelo medo. Entendeu isso? Se você tem uma fé exercitada, uma fé que está crescendo, lembra? Como um grão de mostarda. Como por quê?
poderia ser pequena no início, mas ao passar do tempo está crescendo, crescendo. Uma pessoa que tem uma fé, que está em desenvolvimento, ele não fica com medo. É provável que chegue alguém com 20 anos de igreja, com muito medo de alguma situação, e essa pessoa com apenas algum tempo, porém a sua fé está crescendo, 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 essa pessoa sair muito melhor do que aquele outro. Não importa o tanto de tempo que você está na igreja, mas importa o tempo que você passa com a palavra de Deus. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui é a seguinte: se desejamos vencer o que tenta nos destruir, precisamos dar ordens. Você acha que Satanás tenta destruir? A Bíblia diz que a obra dele é matar, roubar e destruir. E é claro que ele pode tentar vir, destruir as nossas vidas, mas é o seguinte: a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, você precisa dar ordens. Você tem uma fé dentro de você, mas é necessário você liberar essa fé. Dar ordens para que o mal vá embora. Quero que você guarde essa palavra, porque eu creio que vai ser muito benção para você. Meu irmão, minha irmã, você tem algo muito valioso que Deus te deu, uma medida de fé. Faça isso crescer, ouça a palavra de Deus, comece a declarar palavras, liberando a sua fé e exercendo a sua fé. Não aceite pequenos problemas, pequenas dores, ou não aceite nada disso. Exerça a sua fé em cada pequena batalha que você passar, porque Deus te levará sempre a um lugar maior. Se você quer viver coisas grandes de Deus, você precisa vencer desde as coisas pequenas. Um forte abraço. Eu espero ter contribuído, edificado você na palavra de Cristo, e é uma alegria para mim poder compartilhar essas coisas que têm transformado a minha vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.